Estamos aqui na primeira sessão ainda da carta, ou do livro de Apocalipse, nas sessões das 7 cartas às 7 igrejas, que referem-se às cartas a todas as igrejas de todos os tempos e lugares. E agora chegamos aqui na carta à igreja de Sardes. E eu convido os irmãos a acompanhar a leitura que farei. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela leitura da tua palavra e nesse instante clamamos para que o Senhor, através da ação poderosa do teu Santo Espírito, nos ilumine a nossa mente, o entendimento, para que possamos compreender e, exortados pela tua palavra, Deus, colocar em prática aquilo que o Senhor deseja. Que o Senhor me use apesar de mim mesmo e fale primeiramente ao meu coração, mas também ao coração dos meus irmãos. É o que nós clamamos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós podemos observar que nas cartas apocalípticas, Jesus sempre foca as obras das igrejas e usa isso como meio de avaliação. Você der uma olhada rapidamente aí, mantendo a sua Bíblia aberta, no capítulo 2, no verso 2, ele vai dizer na igreja em Éfeso: conheço o quê? Conheço as tuas obras. Aqui também, no caso de Sardes, ele vai tratar dessa mesma ideia. Conheço as tuas obras. No capítulo 2 ainda, versos 19, a igreja de Tiatira, ele vai dizer: conheço as tuas obras. E assim, de certa forma, mesmo que ele trata algumas situações, ele sempre vai apontar para o fato das obras dessas igrejas. Este é, portanto, o meio da avaliação. O importante também é ver que tais obras deveriam estar em concordância com a fidelidade doutrinária, senão também seriam condenadas. Nós temos o caso da igreja de Éfeso, que tinha ali obras atuantes, pautadas num conhecimento doutrinário razoável, só que sem o amor. E por isso o próprio Cristo os adverte. Mas nós vimos recentemente que, em especial a igreja de Tiatira, tinha muitas obras, porém destituída do conhecimento da palavra de Deus. Então nós temos observado que nessas cartas, que apontam para os perigos que a igreja sofre, seja o desânimo espiritual ou o esfriamento espiritual, seja a própria perseguição, né, por meio dos nossos inimigos, ou até das heresias, sempre o foco vai ser num equilíbrio entre obras e conhecimento, ou um conhecimento correto que gera uma prática correta. Na visão de Deus, como igreja, nós somos chamados para realizar essas obras. Como eu disse, nós sabemos que a salvação ela é ação única, exclusiva de Deus, é monergista, né? Como nós já estudamos. É Deus quem age
porque nós estamos mortos espiritualmente, então o morto não faz absolutamente nada, mas a partir do momento que ele então nos dá vida em Cristo Jesus, aquilo que nós chamamos de primeira ressurreição, nós somos então vivificados em Cristo para as boas obras que ele preparou para que andássemos nelas. A partir do momento que nós temos o conhecimento a respeito do Evangelho, nós então começa a contar a prática da nossa vida. As obras que nós realizamos antes de Cristo, irmãos, por mais boas e socialmente agradáveis que elas pudessem ser, elas não têm valor nenhum, porque as obras de um morto não têm valor. Mas a partir do momento da nossa vivificação em Cristo Jesus, as boas obras são obras que contam para a glória do Senhor, porque são feitas em Cristo. E a partir do momento da minha conversão, então, começa a contar a minha responsabilidade, não apenas de crer, manter comunhão com Deus, mas de frutificar, de produzir frutos. Como nós cantamos, né, falando lá da figura do justo, que aponta para Cristo, obviamente, mas também ao mesmo tempo serve de padrão para nós, esse está plantado junto à corrente de águas, no seu devido tempo dá o seu fruto. É assim que o Salmo 1 trata a respeito daquele que teme ao Senhor, daquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, diferente do ímpio que vai procurar conselho em outros ímpios. Então nós que somos chamados pela graça do Senhor, que já passamos pela experiência do novo nascimento, pesa sobre nós as realizações de boas obras. E é por isso então que a nossa vida cristã vai estar sempre associada ao que cremos, juntamente com aquilo que fazemos. E como vimos semana passada, não dá para você fazer uma obra correta sem ter a fonte, a base correta. Logo, o conhecimento das Escrituras, da sã doutrina, a ortodoxia, é fundamental para que haja uma prática correta. Se o seu ensino é errado, muito provavelmente a sua prática será errada. Se eu te ensino algo errado a fazer, você vai fazer de modo errado. Infelizmente é isso que vai acontecer. Por isso a necessidade de equilibrarmos entre o conhecimento pleno da verdade para uma prática plena também dessa verdade. O apóstolo Paulo, quando ele manda a sua carta a Tessalônica, né, na introdução dela, nós vemos que ele exalta ao Senhor pela vida daqueles irmãos, dizendo lá que ele reconhecia a eleição de Tessalônica, justamente porque eles davam frutos daquilo que eles haviam aprendido. Era possível ver na vida dos tessalonicenses uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança tão firme que fez com que eles abandonassem os ídolos e a confiança nas coisas terrenas. Infelizmente, Tessalônica, próximo aqui de Sardes, né? Com a igreja de Sardes, infelizmente não se via isso. Né? No caso lá de Tessalônica, isso se dá devido à eleição produzida na vida daquele que foi chamado. Vários fatores que demonstram a gratidão de Paulo pelo privilégio de ter sido resgatado por Jesus. Fatores esses que resumem a nossa prática de vida, a prática de vida como eleito, ou dos eleitos lá de Tessalônica. Característica, portanto, dos eleitos, que é tratado pelo apóstolo dos gentios também na carta aos Colossenses, que lemos. Quando nós vimos lá Colossenses 3, João 17, uma vez que nós somos ressuscitados em Cristo, então agora espera que nós façamos morrer a nossa natureza terrena, despojando-nos de tudo aquilo que não presta, de todas as práticas pecaminosas, e nos revestindo das coisas virtuosas. Revestindo-nos, pois, como eleitos, santos e amados de Deus, de todas aquelas virtudes que vemos no próprio Cristo. Fechando a perícola, dizendo ali, então, seja lá o que você fizer na sua vida, faça em nome de Cristo Jesus, dando graças a Deus através dele. Ou, como ele vai nos chamar a atenção também em 1 Coríntios, que devemos fazer tudo para a glória do Senhor. Né? A nossa existência deve ser uma existência para glorificar a Deus em tudo
o que eu faço, em tudo que eu falo, em tudo que eu penso, em tudo que eu me envolvo, ou seja, nas minhas obras. Isso também é corroborado lá em Colossenses capítulo 4, quando ele reforça a ideia nos versos de 1 a 6. Portanto, irmãos, a doutrina da eleição, ela não deve produzir acomodação na vida do eleito, mas muito pelo contrário, ela deve produzir frutificação, ela deve produzir ação. Porque Deus me escolheu e num determinado momento me alcançou, e me alcançou para as boas obras, a minha vida agora vai ser uma vida de produzir frutos. Você vai lá para João, capítulo de número 15, o Evangelho de João, que fala da videira verdadeira, que é impossível dar fruto se eu não estiver ligado a Cristo. Ele vai dizer, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, e vos designei para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça. Ou seja, quando Deus nos chama para perto de si e aplica sobre nós as verdades do seu Evangelho Redentor, é justamente para que a nossa vida agora seja vivida para frutificar, para gerar boas obras que glorificam a Deus, ou que nos conduza a brilhar diante dos homens, para que estes vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Então, é impossível para um verdadeiro crente pensar que o simples fato de ter recebido a graça da salvação, essa graça irresistível que nos alcançou, e Cristo já ter pago pelos nossos pecados, que bom, Jesus morreu, agora eu vou aproveitar a vida. Afinal de contas, a salvação é pela graça, Jesus já resolveu isso na cruz para mim, já pagou a minha dívida, então agora eu vou curtir, né? Vou viver uma vida para satisfazer os meus próprios desejos, para dar vazão às minhas inclinações naturais, porque Cristo já fez todas as coisas, está tudo consumado, pastor, então vamos viver, aproveitar a nossa vida e vamos deixar esse negócio de obras para aqueles que vivem do Evangelho como senhor, né? Afinal de contas, o senhor é um funcionário da igreja, nós pagamos o seu salário, então o senhor faz, aí a gente fica aqui vivendo uma vida tranquila, gostosamente, né? O nosso carnê do CVC, viajando para baixo para cima, né? O crediário das lojas 100, comprando tudo que o nosso coração deseja, porque fazer o quê? Jesus já morreu, já pagou, e agora é só curtir. Não é nada disso. Cristo pagou um alto preço e te resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que você, antes escravo do pecado, torne-se agora um servo de Deus, e a palavra é a mesma. Para que a sua vida seja vivida e gasta em honra daquele que por graça e misericórdia resolveu te salvar, uma vez que você não merecia isso. Você merecia a condenação eterna. Então, aqueles que compreendem o que de fato Cristo fez e a aplicação da eleição de Deus, esses se revestem de um ânimo em produzir frutos e em ações de boas obras para glorificar aquele que foi o nosso benfeitor. A minha vida agora não é vivida mais para mim mesmo, para satisfazer os meus desejos, os meus sonhos, os meus prazeres, mas para satisfazer aquele que me arregimentou. E é por isso que o apóstolo Paulo vai usar em algumas analogias a figura do soldado. O soldado ele não vai se envolver com as questões dessa vida, mas ele vai se envolver em satisfazer a vontade do seu comandante, as ordens que ele recebeu. Essa é a ideia que todo o Evangelho apresenta. A doutrina da eleição, portanto, não te conduz à acomodação. Não preciso falar, Deus já tem os seus eleitos, não preciso pregar, não preciso fazer nada, é Deus que sabe, Deus é soberano. Mas muito pelo contrário, ela incentiva a ação. Falando sobre eleição, um outro assunto importante aqui na carta, que muita gente confunde, é quando você vê lá no verso 5, e eu convido você a dar uma olhada lá, eu acredito que eu menciono alguma coisa mais à frente, mas já vou aproveitar aqui o ensejo. Ele diz assim, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Quando Jesus afirma que não vai de modo nenhum apagar
o nome do livro da vida, alguns vão dizer que é possível perder a salvação, mas o que Cristo está dizendo é que aqueles que de fato foram eleitos e por serem eleitos perseverarão até o fim, esses nunca terão um nome apagado. É uma expressão que reforça a certeza de que o Senhor confirma que a nossa salvação é feita de um modo completo. Voltando aqui para a questão da ação, fechando esse parênteses, né? Nós vemos que essa ação que Deus espera que tenhamos é uma ação para todas as áreas da vida. Por isso, quando nós lemos lá em Colossenses, você vê ali uma listinha de situações que você tem que despojar, você também vê uma listinha de virtudes que envolve questões pessoais, questões interpessoais, questões inclusive de perdão, de convívio, e questões relacionadas à exaltação e à glória do Senhor, em todas as áreas da vida. Então, essa ação em todas as áreas da vida, esse interesse pelas coisas de Deus, a operosidade, a entrega, a abnegação, o trabalho, a sujeição e muito mais, deve ser visto na vida daquele que foi alcançado pela graça de Jesus. E tudo que eu vou fazer tem que ser feito em nome de Jesus e para a sua glória. Diante disso tudo, irmãos, nós devemos nos autoavaliar. Se eu fui alcançado pela graça de Deus, se eu reconheci o meu pecado, me arrependi, se eu passei pelo novo nascimento, essa é a primeira coisa que eu tenho que questionar, me avaliar. Você de fato passou pelo novo nascimento? Porque o fato de estar aqui na igreja não faz de você um novo nascido. Tem gente que está na igreja porque acostumou, o pai trouxe desde pequeno, gosta, é um negócio, né? Mais de tradição, está acostumado com o negócio, né? Eu sempre fui presbiteriano, meu pai me trouxe para a igreja, acabei ficando, gostei, uma turma legal, um pessoal interessante, um convívio mais tranquilo. Mas aí você fala, mas e o arrependimento de vida? Você reconheceu que você era pecador miserável, que você era alvo da condenação eterna de Deus, que só tem salvação em Cristo Jesus? Então a primeira coisa que você tem que ver é, você está de fato em Cristo, você nasceu de novo? Você só é um simpatizante? Você é um amigo do Evangelho? Porque tem muitos amigos do Evangelho. Tem gente que inclusive se envolve com a obra, aparentemente até desfrutam de alguns dons espirituais. Fala como crente, anda como crente, mas nunca virou um verdadeiro crente. Então, essa questão, você não pode dormir, irmãos, tranquilo, enquanto você não resolver essa situação na sua vida. Porque eu não sei se você já percebeu, você que já tem alguns anos na caminhada cristã, que às vezes nós somos surpreendidos dentro do convívio da igreja de pessoas que nós pensávamos que eram novos convertidos, que eram convertidos, que tinham passado pelo novo nascimento, e que depois demonstram que na verdade nunca foram. E que acabam envergonhando o nome de Deus e a própria igreja. Por não terem passado pelo novo nascimento, em algum determinado momento vão demonstrar que ainda são filhos das trevas. E que estão muito mais inclinados a satisfazer os desejos carnais do que mortificar a própria carne. Como o apóstolo João diz, né? Justamente isso acontece porque nunca foram dos nossos. Mas a questão é, será que você, de fato, é alguém que já passou pelo novo nascimento? Você é um amigo da igreja, um amigo do evangelho, gostou. Estou aqui porque eu gostei. Ou você teve um momento impactante, que você teve um encontro pessoal com Jesus, onde você, de fato, reconheceu que sem Ele você não é nada. Porque se houve isso, se houve um momento na sua vida em que você lutou com Deus, como Jacó, e que você teve um confronto com a verdade de Deus, e que aquilo desnudou toda a sua falsa a prática de boas obras e te jogou no chão mostrando quão miserável você o é, e que somente reconhecendo a grandeza e o senhorio de Jesus é que de fato há esperança para ti, se isso de fato aconteceu, então Jesus é o Senhor da sua vida. E se Ele é o Senhor da sua vida, você não tem mais uma vida própria.
Como diz, né? A brincadeira do humorista, isso não te pertence mais. Se você reconheceu que só tem vida em Cristo, você não vive mais para si, mas você deve viver para aquele que te salvou, que te comprou, de certa forma, pagando um alto preço na cruz. Para esses, então nós precisamos autoavaliar se agora a nossa vida, uma vez que vivida em Cristo, tem de fato sido gasta para a honra e glória dele. Os meus sonhos, os meus pensamentos, os meus planos, o que eu faço, deixo de fazer, os meus projetos, têm como objetivo glorificar aquele que me salvou? Ou eu estou preocupado tão somente com a minha própria glória, com os meus próprios deuses e ídolos, em satisfazer o meu desejo aqui nessa terra? É disso que as cartas às igrejas de Apocalipse estão falando. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, Jesus vai dizer. É eu que tenho todo o poder. Eu que tenho os olhos de fogo. Eu que tenho nas mãos as 7 igrejas. Eu que paguei o alto preço por tudo isso. Então, a igreja não pode ser uma instituição, um grupo de convívio, como tantos outros grupos de convívio que existem na nossa sociedade. Mas precisa ser um lugar de reunião daqueles que de fato passaram pelo novo e vivo nascimento. Então, eu tenho, dentro dessa autoavaliação, eu tenho vivido de fato como um eleito de Deus? As virtudes que se vê em Cristo são vistas em mim? E eu tenho lutado por isso? Eu tenho lutado para mortificar a minha carne, para despojar daquilo que não presta, e para me revestir daquilo que presta? Eu não estou falando de você ser perfeito, irmãos. Todos nós não somos, estamos nessa luta. Mas o fato de você lutar contra as inclinações pecaminosas da sua vida demonstra que você entendeu que Cristo é o teu Senhor. Que você não está mais fundamentado nas práticas daquilo, eu sou assim mesmo, viu? Não. Eu sei que eu tenho pecados, eu preciso mudá-los. Eu preciso lutar contra eles, para glorificar o meu Deus. Eu preciso, a cada momento, me parecer mais com Cristo. Então, como você tem vivido? Você tem vivido como eleito de Deus, revestindo das virtudes que são próprias dos eleitos de Deus? A sua vida faz transparecer que você foi chamado por Deus para a sua maravilhosa luz? Ou seja, você brilha enquanto você vive? Ou as pessoas olham para você num contexto fora da igreja e falam, esse cara é crente? Ixi, essa aí é crente? Qual tem sido o seu impacto no contexto que você vive fora da igreja? As pessoas têm reconhecido a sua eleição? Como Paulo reconheceu a eleição dos crentes de Tessalônica, fé operosa, um amor abnegado e uma fé tão firme que fez com que eles abandonassem todos os ídolos? As pessoas olham para você e falam, esse aqui é um verdadeiro crente, velho. Puxa vida, olha, fulano, que exemplo de cristianismo. Quando eu crescer, quero ser igual a ele. Ou como o próprio Paulo fala, né? Olhai para mim, o que vistes em mim, o que aprendestes, praticai. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse é um padrão, irmãos, a ser seguido. Viver de tal modo que aqueles que estão iniciando a caminhada cristã podem ter em você um parâmetro, um modelo, um padrão a ser seguido. Essa autoavaliação você precisa fazer. E por que eu preciso fazer essa autoavaliação? Porque quando nós olhamos as cartas apocalípticas, Jesus chama a atenção da igreja para fazer essa autoavaliação. Vede aonde caístes, arrependa-te e volta-te. Olha, você está quase morto, está moribundo. O fio da prata está para romper. Presta atenção antes que venha o final. Arrependa-te. O próprio Senhor da igreja nos chama a atenção para fazer essa avaliação. Tratando um pouco mais de Sardes agora,
nós vemos que ele era uma igreja, presta atenção, está em a caixa alta aí no nosso slide para te chamar a atenção. Era uma igreja onde não se dava para reconhecer a eleição nos membros. Havia lá só poucos que Cristo fala, existe aí pouquinha gente. Esses são dignos, mas a grande parte da igreja não se dava para reconhecer a eleição deles, né? Com poucas exceções. Comparado com Tessalônica, era diferente. Sardes era uma igreja clube, uma associação, né? Estilo, sei lá, Lions Club, Leões do Brasil, qualquer outra instituição de fraternidade aí que tem como princípios até a igualdade, a fraternidade, princípios até cristãos, virtudes cristãs, mas que não significa nada na perspectiva espiritual. Era assim que era Sardes. Uma igreja clube onde as pessoas frequentavam por frequentar. Elas não se envolviam. Elas não tinham amor. E nem expressavam esse amor. Uma igreja, segundo o diagnóstico de Jesus Cristo, prestes a morrer, moribunda. Que está nas últimas. Que está a caminho da morte. Veja aí o que é dito no texto que nós lemos, né? Verso 1 ainda. Ao anjo da igreja de Sardes escreves, essas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos, 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives, e estás o quê? Está morto. E aí ele diz ainda, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ela era quase morta, ou seja, moribunda, primeiro, quanto às obras. Falta amor, trabalho, perseverança, falta diaconia. Veja o verso 2. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. E aí ele chama no verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Porque se não vigiares, Jesus vem sem aviso, né? Por isso como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora que virei contra ti. E aí havia só algumas pessoas, poucas pessoas, diz o texto, que eram dignas. Mas todo o resto da igreja estava quase morto. Quanto às obras, quanto ao referir ao ouvir das pregações dos pastores, né? O verso 3 vai dizer, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Irmãos, a palavra do Senhor tem sido ministrada, pregada, você tem recebido e ouvido a ministração da palavra do Senhor, você que está comigo desde o início, quando da minha chegada aqui em Araraquara, nós estamos aqui praticamente há 6 anos juntos. Você tem recebido e ouvido, mas o problema é que você não tem lembrado, no sentido de praticado. É isso que o texto está dizendo. Lembra-te, não adianta você ter recebido a palavra, ter ouvido a mensagem, mas se você não lembra, no sentido de colocar isso em prática, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. E muitas vezes eu não lembro, e não quero lembrar mesmo, porque o jeito que eu estou vivendo a vida para mim mesmo está bom demais. Então esse era o perigo da igreja de Sardes. Também eles eram moribundos, ou quase mortos, quanto à santidade, pois estava se contaminando com o mundo. O verso 4 vai nos dizer que umas poucas pessoas não se contaminaram. Veja aí o que verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, que é sinônimo e símbolo aqui de santidade. Contaminar a roupa, as vestiduras, manchar, macular a roupa, era práticas de vida de impiedade, de iniquidade. Algumas pessoas não contaminaram. Significa que o resto fez o quê? Se contaminaram. Era uma igreja morta quanto à santidade, pois estava contaminada com o mundo. Uma prática liberal, pragmática. Do jeito que eu estou vivendo está bom demais. Deus não está mandando um raio na minha cabeça, então significa que está tudo bom, está tudo certo. Mas não é assim. Era uma cidade fortificada em relação à sua estrutura,
mas decadente, e que abrigava uma igreja podre, sem vida. É assim que Apocalipse vai descrever. Era uma cidade que desfrutava de paz e aparente segurança, e que influenciava a igreja a pensar também que estava segura, mesmo estando em miséria espiritual. A história mostra que a aparente segurança de Sardes podia ser vencida pelos inimigos, que por 3 vezes na história conseguiram prevalecer contra essa cidade. 2 vezes por ataques à noite, por isso Jesus usa a ideia da vigilância, né? Vigiarei, porque senão virei como um ladrão. Muito provavelmente Cristo está fazendo uma citação ao que aconteceu com a cidade propriamente. O pessoal dormindo, os inimigos invadiram, né? E destruíram a cidade. Então, ele diz dessa ideia de que, da mesma forma que a cidade foi vencida pelos inimigos, que prevaleceram contra elas, como já diz aí o texto, 2 vezes atacados à noite, e a 3ª vez, inclusive, por um terremoto, Jesus está fazendo isso como uma analogia à igreja. Vigia, porque senão eu venho também como ladrão, quando você não está esperando, e vou aplicar a minha justiça sobre você. Vou abalar a sua estrutura, porque você não tem vivido como uma verdadeira igreja. Então Sardes, ela não estava segura. Como a igreja de Sardes também não estava segura. Principalmente diante daquele que é o Senhor da igreja, que se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. As estrelas nós já sabemos que referem-se aos líderes, aos pastores da igreja, à liderança da igreja, é ele que cuida disso. A igreja não era de ninguém, a igreja é de Cristo. E ao mesmo tempo é apresentado como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Nós sabemos que não existem 7 Espíritos de Deus. Deus tem um Espírito, mas a expressão 7 mostra para a totalidade. E, como nós vamos ver um pouco mais à frente aqui em Apocalipse, falar que Cristo tem os 7 Espíritos significa que ele tem a plenitude do conhecimento e da onipresença. Como o Espírito conhece todas as coisas e está em todos os lugares, falar que Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus refere que ele conhece todas as coisas. Então, quando ele condena a igreja, porque a igreja não está servindo, ele sabe do que ele está falando, porque ele tem todo conhecimento. Caminhando mais um pouco, irmãos, olhando para o contexto, então Jesus aqui se apresenta como aquele que tem a plenitude da divindade e o poder sobre os pastores que exortam a igreja. Ele exorta a igreja moribunda quanto à necessidade de mudança, de arrependimento, de vigilância. Para a igreja de Sardes não ser destruída, então Jesus adverte quanto à necessidade da vigilância constante. Por que você tem que vigiar, né? Então é o que ele vai dizer aqui no verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido ouvido, guarda e arrepende-te, porquanto, se não vigiares. É preciso vigiar. Agora, por que é necessário essa vigilância constante? Vamos lá. A primeira vigilância que a igreja tinha que ter era quanto às suas obras, porque eram obras mortas. A exortação sobre vigilância fica explícita, não é? No ser vigilante, no início, e também no verso 3, se não vigiares. Além de uma ação para não permitir que morram o resto que estava para morrer, né? Que é o que ele vai dizer no verso 2, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, ou seja, salva aqueles que ainda não estão mortos. Ser vigilante para cuidar disso, não permita que a sua morte chegue para todos. Além de uma ação para não permitir que morram o resto que estava para morrer, essa vigilância era necessária para entrar dentro do esquema que o próprio Deus esperava para eles. É necessário então fazer algo. É necessário entrar em ação para promover a revitalização dessa igreja. Fazer massagem cardíaca nela. E isso não significa, irmãos, que Sardes não realizava nada. O problema é que as obras que ela realizava não eram íntegras. Dá uma olhadinha aqui de novo no texto. Verso 2. Ser vigilante,
consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado o quê? Íntegras as tuas obras na presença de Deus. Bom, deixa eu só desligar aqui o ar aqui, para mim tá gelado. Tá gelado pra você aí? Tá? Vamos desligar aqui, vamos pedir os irmãos aí dar uma aumentada aí, os diáconos estão de plantão, por favor? Até o teste para ver se eles estão me ouvindo aqui. Ah, tá vendo? Para ver se está acompanhando o sermão, né? É isso aí. Então vamos lá, irmãos. Eles faziam obras, mas o problema é que as suas obras não eram íntegras. Você pode dizer, pastor, nós não nos qualificamos como a igreja de Sardes, porque nós temos aí muitas obras. O problema não são as quantidades, mas é a qualidade. Você pode fazer muitas obras, irmãos, mas se elas não forem achadas íntegras, a quantidade não vale nada. Esse era o contexto. Então eles precisavam ser vigilantes quanto às obras. Nós estamos fazendo? Estamos. Mas essas obras são íntegras. Nós estamos fazendo com busca a glorificar a Deus, a exaltar ao Senhor, a demonstrar a nossa própria eleição? Ou estamos fazendo obra só por fazer obra? Só estamos fazendo poeira. Você olha assim, nossa, aquela igreja de trabalho, meu Deus do céu. Tarará, olha só que movimento, todo mundo engajado, fazendo. Tarará. Tá, para. Aí você olha, na hora que a poeira desce, não andou 1 centímetro. Por quê? Porque só foi barulho, só atividades vazias, sem integridade, sem obras para a glória de Deus. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que Jesus está exortando. Fazer, a igreja de Sardes fazia, mas as suas obras não foram achadas íntegras. Então, irmãos, nós precisamos ter uma fé operosa, fiel e obediente, mas segundo a vontade do Pai. Lembra do texto lá de Mateus, que o presbítero Roberto muito bem colocou, fazendo uma conexão com o restante, com o contexto geral lá de Mateus 7, dizendo que, inclusive, pessoas que se diziam atuantes na obra do Senhor, foram achadas, na verdade, praticantes da iniquidade. Então eu não fiz isso, então eu não fiz aquilo, então eu não fiz milagre. Jesus, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Obras, mesmo que sejam para Deus, mas associadas à iniquidade, irmãos, não tem valor nenhum. Já disse isso aqui várias vezes, vou repetir. Na relação com Deus, os fins não justificam os meios. Ou você faz todo o processo correto, ou lá no fim as suas obras não vão valer nada. Não importa. Mas nós fizemos, pastor. Tá, mas não foi íntegro. O processo não foi íntegro. O meio não foi íntegro. Então, se o meio não foi íntegro, não importa o fim. Mas nós evangelizamos. Mas vivendo um modo não íntegro, então não adiantou nada. É bode dando milho para bode. Bode dando milho para bode não vale nada. Porque nós somos chamados a apacentar e pastorear as ovelhas, as ovelhinhas do Senhor. Não dá milho para bode. Então, descrentes ou gente que vive na impiedade, aparentemente revestido de piedade e de espiritualidade, fazendo obras vazias e juntando lobos e bodes, mesmo que seja algo humanamente falando, maravilha, nossa, que coisa linda. Para Deus não vale nada. Ou você faz direito, ou o que você faz não tem valor, porque não foram achadas íntegras diante de Deus. Primeira coisa, então, que a igreja de Sardes tinha que fazer, a necessidade da vigilância quanto às obras, não só na quantidade ou na realização delas, mas na qualidade dessas obras. E você tem que fazer isso. Você tem que olhar para dentro de si e falar, eu estou fazendo algo para o Senhor? Estou, ótimo. Como eu disse semana passada, se não está, então, meu amigo, está pior do que você imagina. Mas se você está fazendo alguma coisa, ótimo. Agora você vai olhar a qualidade disso que você está fazendo.
são íntegras. Eu estou fazendo isso para a minha própria glória, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Estou fazendo isso para ter reconhecimento ou para apontar a Cristo. Eu estou fazendo isso por um espírito de serviço, de diaconia, de amor, ou eu estou fazendo para ter alguma recompensa? São íntegras as suas obras? Essa é uma pergunta que você precisa fazer. Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção, que a igreja de Sardes precisava estar vigilante, não só quanto à obra, mas quanto àquilo que ela estava aprendendo. Irmãos, deixa eu abrir o meu coração para você aqui. É muito triste para mim, como pastor, caminhando já há alguns anos com vocês, de repente, né, nos 45 do segundo tempo, às vezes apresentar um ensino que já foi exaustivamente aplicado, e as pessoas olham para mim com cara de paisagem e falam assim, nossa, nunca ninguém nos falou isso? Como o senhor foi iluminado dessa vez? Eu falei, irmão, mas eu já falei isso há 3 anos atrás. E eu já pensei, como Paulo, em relação aos Gálatas, que vocês já estavam prontos para serem mestres. Quanto tempo demora uma faculdade, irmãos? Em média, 5 anos. Nós já estamos 6 juntos. Boa parte do meu conhecimento que Deus deu para que eu conhecesse a respeito da Bíblia, eu já passei para os irmãos. Já era para estar graduando, irmãos. Só que tem gente que já está há 6 anos caminhando contigo, que você pergunta alguma coisa básica da vida cristã, o cara fala assim, mas é? Mas é assim? Nossa, eu nunca tinha ouvido um negócio desse. Olha, e ainda fala assim, olha, por isso que é bom a gente vir na escola dominical, né? Ainda fala isso para mim, aí eu tenho que fazer cara de paisagem, para não te chamar de miserável. Falar, meu irmão, que bom então que você veio. Como pastor, como líder, como guia, irmãos, isso é desanimador, humanamente falando. Como também o é para você, que no discipulado talvez dos seus filhos, na educação da sua família, você já está lá falando, ensinando e tal, e de repente você vê ela fazendo completamente, sua criança fazendo completamente o contrário daquilo que você ensinou por anos. Você fala, não acredito que o fulano fez isso. Não desanima você? Desanima eu também. Então qual que era a vigilância que Jesus pede para a igreja de Sardes? Quanto àquilo que você tem aprendido. Mastiga, rumina, assimile o que você tem aprendido. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Nós sabemos que nas páginas da Bíblia, vigiar não resume apenas o estar atento. Pastor, estou vigiando, igual, hoje em dia não faz mais isso, talvez alguém faça. Ferver o leite. Já ferveu o leite, né? Principalmente quando você era criança, a mãe já fazia isso já para acabar com a gente. Ela punha o leite para ferver lá na leiteira e fala assim, olha aí que a mãe vai lá no quarto e já volta. Não deixa derramar, hein? E você ficava ali. Você piscou, o que aconteceu? Aí você fala, mãe, eu estava vigilante. Ser vigilante não é o todo. A vigilância bíblica é muito mais do que simplesmente você estar ali olhando. É algo de uma atenção ativa. Você está ali, com a mão no botão do fogão. Você não vai ficar olhando para depois pôr a mão. Você está ali já. Porque primeiro ele cria uma tensão superficial. Você vê que eu entendo desse negócio de ferver leite, porque minha mãe me pôs muitas vezes para fazer isso. Então tem uma tensão superficial, a natinha lá fica assim meio gordinha, aí você fala, vai romper, é agora. Se você não tiver com a mão no botão, só vigiando, o que vai fazer? Vai derramar. É uma vigilância com atenção ativa. Rompeu a tensão, puf, desligou. E ainda assim você fica soprando para ver se ela desce logo.
É dessa vigilância que eu quero que você entenda. É uma vigilância ativa. Já viu aquela história também? Vai cair. Não adianta você falar que vai cair. Se você viu que vai cair, já vai lá perto. Porque se você falar, a criança vai cair, caiu. A vigilância ativa não é simplesmente você ver, mas é você já se antecipar para fazer o socorro, ou para fazer aquilo que precisa ser feito. É dessa vigilância no aprendizado que Cristo está falando. Não basta receber o bom ensino, se não colocá-lo em prática. Assim era Sardes. Já havia recebido e ouvido os ensinos preciosos, mas não os colocava em prática. Por isso Jesus fala para eles, guarda-o e arrepende-te. Guarda aquilo que você tem recebido e ouvido e arrepende por não ter colocado isso em prática. Para a revitalização de Sardes, para que essa revitalização ocorresse, precisava recordar do ensino verdadeiro, arrepender-se daquilo que não foi colocado em prática e começar a praticar aquilo que foi ensinado. É uma vigilância ativa quanto àquilo que você tem sido ensinado, aquilo que você tem recebido de aprendizado. Porque se você não ruminar isso durante a semana, irmãos, você vai esquecer. Se você não colocar em prática aquilo que Jesus tem ensinado a cada dia, através das suas devocionais, ou através dos estudos ou ministrações que Deus tem permitido você receber aqui na igreja, se for simplesmente ouvir por ouvir, você vai esquecer. Mesmo porque nós sabemos que até por conta da nossa atenção, nós não vamos absorver a totalidade daquilo que nós ouvimos. Eu sei que muito provavelmente a sua mente aqui, enquanto nesse tempo que nós estamos falando, você já pensou em um monte de coisa que eu nem tratei aqui. Às vezes uma palavra que eu disse, eu falei do leite, você já lembrou do doce de leite da sua avó. E aí você está lá até agora, lembrando do doce de leite que a avó fazia. Porque a nossa mente desperta muito facilmente. Eu preciso fazer uma tarefa de vigilância ativa. Porque senão eu vou receber o aprendizado e não vou assimilar. Em terceiro ponto, a igreja de Sardes, além de ser vigilante quanto à obra, ser vigilante quanto àquilo que ela estava aprendendo, ela precisava ser vigilante quanto à santidade. Quando nós olhamos o verso 4, nós já mencionamos aqui, Jesus disse que havia ali poucas pessoas que não haviam se contaminado. Significava que a grande maioria da igreja havia se contaminado. Eles precisavam ter essa vigilância ativa quanto à prática da santidade. Veja que as obras feitas de acordo com o ensino produzem frutos de fidelidade e perseverança. Se eu não coloco em prática aquilo que eu aprendo, ao invés de eu crescer em santidade, eu vou me contaminar. Então, apesar de ficar claro que Sardes se enquadra nas igrejas que estavam ameaçadas pelo esfriamento espiritual, o liberalismo também estava presente. É a igreja do que, não tem nada a ver. Lembra, Dudu? Não tem nada a ver. Essa é a igreja de Sardes. Todas as nossas práticas têm a ver, irmãos. Diferente de Pérgamo e Tiatira, que também tinha um grupo infiel, aqui em Sardes nós vemos que é a maioria. Apenas umas poucas pessoas que não se contaminaram. Em toda a igreja, irmãos, mesmo a igreja infiel, o Senhor, até mesmo por sua graça, tem preservado sempre um toco. Tem preservado sempre lá um grupinho fiel. Essa é a realidade que a história da igreja nos mostra. Né? Mesmo a igreja cuja maioria seja imoral, liberal, pragmática, Deus sempre preserva ali um grupo que não tem se contaminado. Só que esse grupo é tão pequeno que não consegue fazer diferença. Por isso que a exortação é para aqueles que estavam quase mortos. Os que já estavam mortos não tem mais jeito para isso. Mas aqueles que estavam para ser consumados na morte, aqueles que ainda tinham lá um fôlego de vida. É para esses a mensagem. Vigia.
vigia quanto à sua obra, se ela está sendo íntegra, vigia se você está colocando em prática aquilo que você tem recebido, e vigia se você não tem se contaminado com o mundo. E às vezes se contaminado dentro da igreja. Porque tem muita gente da igreja que vive iniquidade, irmãos. E que às vezes vai te influenciar a uma prática pecaminosa, e você fala, mas é irmão da igreja, é pecador. Você tem que estar atento, você tem que estar vigilante, não só com aquilo, com as pessoas que estão dentro da igreja, e também, obviamente, com aqueles que estão fora. A busca pela santidade era necessário para a revitalização da igreja. Não existe uma obra de Deus numa igreja sem o arrependimento dessa igreja. Enquanto a igreja estiver em práticas de iniquidade, irmãos, ela vai ser alvo da ira de Deus e não das benesses de Deus. Porque Deus é santo e exige de nós que sejamos uma igreja santa. Concluindo, uma igreja, ela precisa ser operosa, ela tem que ter obras, é verdade. Mas as obras precisam agradar ao Senhor e não aos homens. Elas precisam ser achadas íntegras na presença. O que está escrito o texto aqui? As suas obras não foram achadas íntegras na presença do meu Deus. Veja o finalzinho do verso 2. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Você pode ter o elogio de todo mundo. Nossa, que igreja linda. Nossa, vocês trabalham, hein? Nossa, que igreja operosa, hein? Mas não é para agradar os homens. As nossas obras vão ser avaliadas na presença de Deus. E é na presença dele que elas têm que ser achadas íntegras. Então a igreja ela precisa ser operosa, mas as obras precisam agradar ao Senhor e não aos homens. Para isso, precisam ser obras segundo o ensino da verdade e revestidos de santidade. Esse é o padrão de uma obra íntegra, pautada no conhecimento da verdade, na doutrina correta, e revestida de santidade, de piedade. Mesmo que sejam poucos os fiéis, ainda há esperança para uma igreja moribunda. A revitalização segundo os princípios de Deus e não segundo o pragmatismo humano é a solução. O problema é que muitas vezes a igreja mundana, como é a igreja de Sardes, ela vê que a igreja está meio capengando, e aí eles procuram mecanismos e estratégias mundanas e humanas para tentar reverter aquela situação. Eu me lembro que quando fui convidado para vir para uma igreja de Sardes, a liderança me perguntou: o que o senhor vai fazer para que a igreja volte a crescer? Qual que é a estratégia que o senhor vai usar para a igreja voltar a crescer? Porque nós perdemos aí quase 400 membros nos últimos anos, financeiramente aí nós já consumimos toda a arrecadação e poupança que tínhamos, nós estamos fechando no vermelho há praticamente 5 anos. Qual que é a estratégia que o senhor vai usar? Aí eu falei assim, eu vou pregar o evangelho. Eu vou pregar, vou ensinar a Bíblia. Eles olharam para mim e falaram assim, não é possível. E quando eu cheguei e comecei a usar a estratégia de Deus para a revitalização, que é o ensino, e fazer as pessoas lembrar do que elas têm recebido e ouvido, o Senhor começou a fortalecer os poucos que não haviam se contaminado. Só que não foi suficiente, irmãos. Permaneceu moribunda. Porque escolheram os conselhos dos ímpios e não o remédio divino. Sem verdade e sem santidade não existe obras íntegras. Vou repetir. Sem verdade, sã doutrina
e sem santidade, prática santa, não existe obras íntegras. E sem obras íntegras, o Senhor não abençoa. Pode crescer como sociedade, como um grupo de fraternidade, como um clube, mas as obras nunca serão consideradas íntegras na presença do Senhor. E por isso, é uma igreja morta. Nós queremos isso para nós? Não. Nós queremos ser uma igreja viva. Para isso, a doutrina, o conhecimento da verdade e a prática de santidade e piedade precisa ser vista em todos e cada um de nós, irmãos. Você precisa se lembrar daquilo que você tem recebido e ouvido, guardar isso, praticar isso, viver isso no seu dia a dia. Porque a sua postura como parte desse corpo vai trazer benefícios ou malefícios para todo o corpo. A sua responsabilidade é individual. Você quer uma igreja viva, uma igreja dentro do padrão que o próprio Senhor da igreja espera dela? Tem que começar contigo. A sua postura, pautada na verdade e na santidade, e não nas soluções humanas. Nós somos exortados, irmãos, a tomar cuidado em viver de aparência, a tomar cuidado em depositar a nossa confiança em nossa própria capacidade natural. Jesus é quem revitaliza. É Ele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele que é a fonte da vida. João 15, quem está ligado em mim, esse produz muitos frutos, e frutos que permanecem. Porque da mesma forma que os ramos, se não estiverem ligados à videira, não pode produzir frutos, nós também, se não estivermos ligados a Cristo, não o podemos. O Senhor da igreja é Ele, temos que estar ligados a Ele. A sua estratégia passa por agir, ou seja, as obras, de acordo com a verdade, que é a doutrina saudável, ornada de vestiduras brancas, que é a santidade. Essa é a receita da revitalização de uma igreja. Pregar a verdade e conduzir a obras santas, íntegras, na presença do Senhor. É isso que nós precisamos ter como objetivo como igreja. Estes que assim procedem, pautado na verdade e na santidade, demonstrarão a sua eleição, a sua vocação. Demonstrarão que são eleitos de Deus e que agem como tais, andando de um modo digno da vocação que foram chamados, dando testemunho de que foram separados por Deus e cujos nomes estão no livro da vida, colocados antes mesmo da fundação do mundo. Sobre essas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, repousa a promessa de desfrutar da vida eterna com Jesus. Veja o final lá da carta de Sardes. O vencedor, verso 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Isso reforça a ideia da vida eterna. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Algo é importante dizer nessa última frase. Quando você não vive como um eleito de Deus, na verdade e na santidade, você está negando a Cristo, que é o Senhor da sua vida. Mas se você vive na verdade e em santidade, você está confessando que Ele é o seu Senhor. Por isso Ele faz uma conexão lá com o Evangelho, dizendo: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. A promessa é que Jesus vai confessar diante dos homens que nós somos eleitos dele, filhos dele, por conta da nossa obra firmada na verdade e na santidade. Andar uma vida ou viver uma vida de integridade, pautada na sã doutrina e na prática de uma vida santa, é confessar que Jesus Cristo é o teu Senhor. A pergunta final, irmãos,
que você tem que responder antes de ir embora para casa é: você está com a maioria? Ou você está com aqueles poucos que vão pelo caminho e pela porta estreita, que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestiduras e que, portanto, são achados dignos diante do Senhor? Veja que nós não estamos falando de maioria do mundo, nós estamos falando da maioria da igreja. Porque o fato de estar na igreja não significa que você estará no reino eterno. Você precisa ser considerado entre aqueles que não contaminaram as suas vestiduras e que, portanto, são considerados dignos. Estes, fazendo um link lá com a nossa liturgia, são aqueles que entraram pela porta estreita, que abrem mão das próprias vontades, que mortifica a própria carne, para satisfazer a vida daquele que nos resgatou, que é o Senhor que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nele está a verdadeira promessa de vida eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e que Deus assim nos abençoe.